Olá, alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem mesmo e também estejam se cuidando. Nesse momento precisamos nos cuidar muito, cuidar da nossa vida e cuidar das pessoas que fazem parte da nossa vida, das pessoas que a gente ama. Eu sou o professor Denilson. Seja bem-vindo, alunos, alunas. É uma alegria, é uma honra, um prazer, uma satisfação tê-los nesse momento de aula de filosofia, onde mais uma vez nós vamos filosofar. É isso mesmo. E o nosso tema de hoje é sobre filosofar. Como é que dá de fato essa atividade? Então espero que você esteja motivado, esteja empenhado nessa aula, assista a videoaula até o final, porque a gente tem muita coisa boa, muita coisa interessante aí para a gente descobrir, tá bom? Foco de fato nas atividades. Sei que tem momentos difíceis, mas nós somos guerreiros, nós somos capazes. Confie em você mesmo, confie no seu potencial. Você é uma pessoa cheia de potencialidades que você precisa desenvolver cada vez mais. E o estudo da filosofia também nos proporciona isso. Então, coragem, entusiasmo, confie em você mesmo, no seu potencial, também confie em Deus, confie em Deus, que Deus é a nossa força maior. Reze sempre, faça suas orações pedindo a graça, a força, a coragem, o empenho, o entusiasmo, a alegria de estudar, de fazer bem as suas atividades. E nós estamos aqui para estudar, para conhecer. A filosofia nos proporciona isso, conhecimento da nossa realidade, conhecimento de nós mesmos. A filosofia nos proporciona pensar profundamente sobre a nossa vida, sobre as questões que a gente estuda, os assuntos, sobre a nossa vida como um todo. E você sabe, filosofar, estudar filosofia é ter amor pelo conhecimento, amor pela sabedoria. A pessoa que gosta de conhecer, gosta de descobrir coisas novas, então corre atrás para descobrir e também se encanta. Já que a filosofia é amor pela sabedoria e você gosta de conhecer, você gosta de estudar, então a pessoa que ama busca o objeto amado. E o objeto amado, nesse caso, é o conhecimento. O conhecimento que é um valor muito, muito importante na nossa vida. Através do conhecimento, a gente passa a conhecer várias realidades, várias coisas que antes a gente não conhecia, e nós vamos adquirindo com os estudos, com o conhecimento, a sabedoria necessária para vivermos, para sermos homens e mulheres do bem, pensativo, reflexivo, que procura entender de fato a vida, a realidade, as coisas de forma profunda, de forma real. Então, nesse momento, você está convidado realmente a focar nessa aula, onde nós vamos aprender a filosofar, tá bom? Então, mais uma vez, sejam todos e todas bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui nesse momento de aula de filosofia, onde nós vamos aprender a filosofar. Então, acompanhe comigo. Assunto: filosofar. Alunos, vocês vão acompanhar esse assunto aí no livro de vocês, da página 8 a 11. Tá? A gente vai ver o que consiste de fato filosofar. Ok? Então, vamos entrar de fato no nosso assunto, mais alunos, como eu estou fazendo com vocês, né? Acredito que vou estar sendo muito válido, revendo sempre a aula anterior. Quanto mais a gente revê, quanto mais a gente estuda um assunto, mais a gente aprende, mais a gente assimila bem o assunto estudado, certo? Então vamos rever de forma breve
alguns tópicos da aula anterior, ok, pessoal? E o assunto da aula passada foi investigar. Investigar. Então a gente refletiu muito sobre os sentidos, tá? E diz o seguinte: os sentidos, aliás, os 5 sentidos permitem investigar o mundo à nossa volta. Então, através do sentido que nós temos, a gente investiga e compreende o mundo, a realidade à nossa volta, certo? Nos permite captar impressões e perceber sensações, tá? Acredito que isso aqui é muito fácil de entender. Aí tem o olhar. Olhar é observar algo ou alguém com o objetivo, né, com a intenção de entender e designar o melhor modo, né? Então você olha, você observa, aquele olhar atento, sempre com o objetivo, com a intenção de entender o que você está olhando, tá? Aquilo que você está observando, ok? Vamos avançar. Visão. A visão desperta o interesse e a curiosidade das pessoas em geral e também dos grandes pensadores da humanidade. Olha só como isso é interessante, né? A visão é algo, elemento que desperta a curiosidade de estudiosos, né? Sobretudo os grandes filósofos da filosofia. E a visão ela permite admirar, permite espantar, ficar contemplando uma realidade, um ser, um objeto, uma imagem. Então, você de repente de algo que você não conhece, diante de uma fotografia ou algo qualquer, do ponto de vista da filosofia, você se espanta, você se admira e passa a contemplar, olhar com atenção, olhar curioso, olhar profundo. Então, veja o quanto a visão ela é um elemento importante de nós conhecer e perceber a realidade, tá? E depois tem o tato, que nos permite sentir o mundo à nossa volta, tá? Se você quer saber de fato como é algo, um objeto, você tem um desejo de tocar, de sentir, pegar, apertar. Então veja como isso é importante, certo? E vocês viram as percepções e as imagens que eu enviei para vocês já no final do vídeo, né, da videoaula, né? Muitos alunos gostaram, obrigado pelos alunos que interagiram com o professor. Muitos alunos disseram: professor, eu consegui identificar todas. Muito bem, parabéns, olhar de filósofo, olhar de quem de fato já está compreendendo filosofia, né? Melhor do que estudar filosofia é filosofar, aprender a filosofar. E vocês sabem, né? Vocês sabem que eu já enfatizei para vocês que a gente faz filosofia perguntando, fazendo de fato perguntas filosóficas. E naquelas imagens você realmente tiver um olhar atento, focaram, prestaram muita atenção nas imagens e viram os elementos que estavam de certa forma meio escondidos na imagem, né? E o que vocês fizeram? Vocês olharam com atenção, o olhar foi focado na imagem com a intenção de fato de desvendar, encontrar o objeto que estava bem escondido na imagem. Então, isso acredito que foi muito importante para vocês. Vocês gostaram muito e obrigado aos alunos que tiveram o retorno com o professor. E olha aí, o que nós usamos na imagem para compreender as imagens, definir, achar os objetos que estavam nelas. O que vocês fizeram? Quais os sentidos que vocês utilizaram? A visão, né? Sobretudo a visão, o olhar atento, tá? A concentração, tá? Às vezes a gente tem a intenção de querer tocar na imagem, né? Olha a gente utilizando o tato aí. Muito boa, né? Acredito que a forma
como eu passei as imagens para vocês, eu acho que despertarem vocês até entender melhor o assunto e entender melhor o que é de fato filosofia, o que é de fato filosofar. A gente começa filosofando, prestando atenção, todos os sentidos focados num assunto. E dessa forma a gente vai entender qualquer assunto. Aqui não é só para filosofia, não. Se você presta atenção, com o olhar, com a visão, com o tato, com todas as percepções que você tem, você vai conseguir compreender qualquer assunto, tá? Isso é muito importante, não só para a aula de filosofia, mas para todas as aulas, aqueles assuntos às vezes que são mais complexos. Se você realmente está concentrado com o objetivo de compreender e entender, você vai conseguir, não vai ter assunto difícil para você, viu, querido aluno? Preste muita atenção nisso, ok? Vamos avançando. E agora sim, nós vamos de fato entrar no assunto de hoje, filosofar. A filosofia é constituída por diversas maneiras de olhar e buscar o saber. Olha como isso é importante. Olhar, descobrir e admirar. Olhar para ver e rever. Olhar para refletir, tá? Se você não entende uma coisa, olhou a primeira vez, não entendeu, olha a segunda. Reveja, releia, olha com atenção. Então a filosofia, ela é constituída dessa forma. Não basta você dizer assim, eu já li uma vez e não entendi. Leia novamente. Tem palavras difíceis no texto? Veja o significado. E é dessa forma que nós vamos, de fato, filosofando e constituindo a filosofia é constituída dessa forma, diversas maneiras de olhar, de buscar e descobrir o mundo, a realidade que nos cerca, não é verdade? Muito boa essa informação. A admiração é uma característica humana e pode ser vista como uma das primeiras causas para tornar a filosofia tão cativante. Olha como essa informação é importante, gente. A admiração, uma característica humana, tá? Você se admira, você se empolga, você se espanta, tá? E de fato é isso que é o bom, que é o legal, que é o bacana na filosofia, é isso. Porque você tem a possibilidade de descobrir o que é o objeto da sua investigação. Por exemplo, você vê um assunto novo, o que é isso? Você já se espanta, você se admira, tá? Por isso que a filosofia se torna cativante por conta disso, porque através do espanto, da admiração que você tem diante de qualquer assunto, diante de qualquer imagem, diante de qualquer coisa, você tem a curiosidade e vai procurar desvendar o que é de fato aquilo que você está vendo, aquilo que você está observando, certo? Muito boa também essa informação. A filosofia é tão cativante, admirar é ver o potencial de algo, tá? De fato é isso mesmo, né? A filosofia nos possibilita isso, admirar para ver o potencial de algo, para descobrir o que de fato é aquilo que você está investigando, aquilo que você está lendo, tá? Admirar o potencial de algo. Por exemplo, você que conhece uma coleguinha sua, ou um colega que veio de outra escola, aí você começa a conversar com ele ou com ela, você começa a fazer perguntas e começa a interagir, e você vai descobrindo o quanto aquela pessoa é legal, o quanto ela tem de potencial, né? o quanto ela tem de habilidade. E a gente só vai descobrindo isso quando você passa a admirar, quando você passa a se interessar e você passa a conhecer. E uma vez que conhece, você descobre o potencial
da pessoa, de dizer assim, nossa, aquela pessoa, ela é uma pessoa maravilhosa, é uma amiga realmente verdadeira, e assim por diante. Legal, né? Espero que você, aluno do 6º ano, esteja de fato compreendendo, tá? Ok? Vamos lá, prosseguindo. Quando se admira, pode-se até ficar parado fisicamente, mas o pensamento está em plena atividade, filosofando, refletindo. De fato é isso mesmo, né? Você diante de uma obra de arte que causa um espanto, uma admiração, você está ali parado, concentrado, observando, mas a sua mente, seu tico e teco, né? Nessa que muita gente fala, está filosofando, está pensando, como se diz, a 1000 por hora. Aí quando você está fazendo isso, você está filosofando, refletindo profundamente, você está exercitando a sua imaginação. Então, olha como a filosofia ela é cativante por conta disso, né? Por conta disso. Aí no livro de vocês tem várias imagens que possibilitam isso. Várias obras de arte aí no livro de vocês que vocês vão olhar assim, meu Deus, olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Aí você concentra a sua atenção e sua mente vai refletindo. Sempre com o objetivo, muito importante isso aqui, turma. Sempre com o objetivo de descobrir, conhecer e entender aquilo que você está vendo, aquilo que você está lendo. Olha como isso é importante, certo? Por isso a gente sempre diz: atenção. Só que a gente não diz por que tem que ter atenção. A atenção tem que ser profunda, reflexiva, tá? Para poder se desvendar de fato o que é aquilo, certo? Muito, muito, muito bom esse item aí, tá bom? Espero que vocês consigam compreender bem. Refletir é a habilidade humana de buscar o que está além das aparências. Olha o quanto isso é importante, pessoal. Além das aparências. Veja lá nas imagens das percepções que eu encontrei para vocês, que eu enviei para vocês. Se você fosse só ver a aparência, você não ia descobrir nenhuma imagem, né? Se você fosse ter aquele olhar rápido assim e não prestar atenção, você não ia descobrir nenhuma imagem. Mas o que você fez? Você concentrou a sua atenção na imagem, começou a refletir e você conseguiu descobrir. Então, olha como esse item é importante. Refletir é a habilidade humana de buscar o que está além das aparências. Além das aparências. A aparência é só uma forma de a gente conhecer, mas a gente precisa ir além das aparências para nós conhecermos profundamente, ok? No universo da filosofia, refletir é uma oportunidade. Sempre a filosofia ela nos possibilita isso, uma oportunidade de refletir, de conversar, dialogar, tá? É uma oportunidade de aprofundar a nossa observação. Quando observamos, podemos elaborar perguntas sobre o que sobre o que se apresenta ao nosso olhar, tá? Diante de uma coisa que se apresenta ao seu olhar, que você não conhece, você logo pergunta: o que é isso? Para que serve? Isso é muito importante, né? Muito importante. Perguntas filosóficas. Perguntas. As perguntas surgem da admiração e da observação. Quando refletimos sobre o que vemos, aproximamos-nos do filosofar. Olha, quando a gente reflete sobre o que nós estamos vendo, pensa, raciocina, nós estamos filosofando, porque a partir do que você está vendo, refletindo, estudando, você faz perguntas filosóficas. O que é isso? Para que serve? De onde veio? Para onde vai? Né? Então, são perguntas filosóficas, ok? As perguntas podem expressar nossas dúvidas sobre o desconhecido e também nos permitem saber mais acerca
se é algo que já conhecemos um pouco, elas colocam o pensamento em movimento. Por isso dizemos que são reflexivas e filosóficas. Esse é um ponto muito importante, tá? Como já foi mencionado, às vezes nós estamos parados diante de um objeto, diante de uma obra de arte que desperta nossa admiração, nossa atenção, mas o nosso pensamento, a nossa reflexão está sempre em movimento. Isso de fato é uma atitude filosófica, uma atitude reflexiva, ok? Perguntar está para a filosofia, assim como respirar está para os seres vivos. Olha a importância, olha a profundidade do pensamento filosófico. O autor compara que é tão importante termos uma atitude filosófica, pensamento profundo, reflexivo, igualmente como a respirar, como é importante, fundamental para os seres vivos. Olha a comparação que ele faz de extrema importância para nós entendermos que as perguntas para quem estuda filosofia, para quem quer de fato compreender, quer filosofar, as perguntas são fundamentais. Eu sempre digo que a gente não faz filosofia sem indagar, sem perguntar. A pergunta é muito importante, mas vale observar um detalhe: perguntas filosóficas, tá? Perguntas: o que é o tempo? O que é o bem? Todas as perguntas que levam a pessoa, o aluno, qualquer pessoa a ter uma atitude reflexiva, um pensamento profundo, um raciocínio, tá? E sempre nessa perspectiva, tá? Eu devo dizer para vocês que as perguntas filosóficas, elas nunca nos dão uma resposta logo de imediato. Leva-se um tempo para pensar, para refletir e depois a gente responder com tranquilidade, tá? Muito, muito importante esse tópico aí, viu, turma? Vamos prosseguindo. Diálogo. Caleidoscópio é um instrumento no qual é possível somar os reflexos de alguns objetos. Muito importante isso aí, tá bom? Em diferentes espelhos. Algo parecido acontece quando as opiniões das pessoas se encontram num diálogo. Então, vocês estão percebendo no livro de vocês também, o autor coloca esse instrumento para comparar em relação a um diálogo. No caleidoscópio vocês vão ver, vou passar um pequeno vídeo para vocês, vocês vão ver umas imagens, várias imagens na verdade, e vocês vão olhar, vão pensar, vão refletir e vai evidenciar um ponto de vista, um olhar, uma visão. E eu acredito que cada aluno vai perceber de uma forma, vai entender de uma forma. Isso que é o importante na filosofia. O diálogo ele nos proporciona isso. O diálogo nos proporciona o embate de opiniões, de ideias. E é dessa forma que a gente faz filosofia, é dessa forma que a gente vai aprendendo e vai ampliando a nossa visão, tá? Para vocês perceberem que o diálogo, a discussão, a argumentação na filosofia é um instrumento muito, muito importante. O debate, em outras palavras, é o debate. Você, aluno, acredito que você gosta de debater, de conversar, de interagir com o professor, perguntando, dando sua opinião, fazendo seu comentário. É nisso que também consiste o diálogo. Muito bom, né? Eu acredito que você, aluno, você gosta disso. E se você gosta, o professor também aqui gosta, então a gente vai debater, dialogar vários assuntos, tá bom?
Vamos prosseguindo. Quando colocamos frente a frente no diálogo, esses pontos de vista contribuem para ampliar o que todos veem e o que cada um vê. Olha só como é importante. No diálogo é isso mesmo, a gente vê como a percepção, a visão de todos. E dá para a gente perceber também a visão, a opinião, o ponto de vista de cada um, né? O diálogo nos proporciona isso. Tem um outro item importante também, que o diálogo é comparado com um círculo, uma roda para observar e admirar algo sob diversos pontos de vista, tá? O círculo é uma figura especial cuja forma pode simbolizar um movimento infinito. Turma querida, isso é muito importante. No diálogo não há fim, tá? No conhecimento não há fim. A gente está sempre, quanto mais conhece, mais você quer conhecer, quanto mais você conversa no assunto, mais você quer conversar, dialogar e de forma que não tem fim. E o círculo simboliza muito bem isso. Muito bom, né? Pressupostos. Da mesma forma, nossas opiniões, tá, pessoal, podem revelar ou esconder como uma sombra alguns pensamentos que existem por detrás delas, relacionado aos pressupostos e às opiniões. A gente vai entender bem em que consiste de fato os pressupostos, tá? Com exemplos, de acordo com o livro de vocês. Quando alguém diz que ainda vai demorar um pouco para, para a chuva começar, está pressupondo que vai chover, tá? Quando alguém diz que, apesar de adulto, fulano gosta de brincar, esta pessoa está pressupondo que brincar é coisa de criança. Quando alguém diz que dançar é fácil e divertido, está pressupondo que todos têm as mesmas habilidades e os mesmos gostos, tá? Então aí, o pressuposto é sempre uma ideia que dá a entender. Por exemplo, se eu falo assim, eu falo da seguinte ideia: turma, semana que vem vai ter prova, tá? Eu estou pressupondo para você, querido aluno, querido aluno, que você tem que se preparar, tem que revisar, tem que estudar mais, tá? Então é isso, pressuposto é isso, tá? Você ouve uma ideia, aí você já entende outra. Falou em prova, você já entende que tem que revisar o conteúdo e tem que estudar mais. Não é isso? Legal. Muito bom é isso aí. E agora vocês vão ver o caleidoscópio, tá? Muita atenção e depois a gente volta a comentar um pouquinho. Vamos lá.
Pronto, querido aluno. Espero que vocês tenham entendido, compreendido muito bem. De fato, eu coloquei para simbolizar o diálogo e cada pessoa que expressa seu ponto de vista, sua ideia, é uma forma, uma visão que uma pessoa entende, como ela percebe a realidade, compreende um assunto, um ponto de vista. E assim, cada um expressa a sua opinião. E coloquei o exemplo aí para facilitar a compreensão de vocês, ok? Eu fico por aqui. Muito obrigado. Um abraço do professor Denilson.